Muito bom dia, povo de Deus, graça e paz seja da parte daquele que era, que é e que há de vir. Vamos meditar na palavra de Deus. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 22. Leremos do versículo 10 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Disse-me ainda, não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida e por todas as bênçãos derramadas. Perdoa os nossos pecados e fala conosco neste momento através da Tua santa palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, mais uma vez concluindo a leitura da Bíblia na sua totalidade, chegamos ao livro de Apocalipse. E esse texto chama a atenção e é um texto altamente atual, como toda a Escritura Sagrada, em todos os tempos. E gostaríamos de trazer, sim, uma meditação baseada nestes versículos que acabamos de ler. Primeira coisa que o versículo de número 10 vai nos mostrar é o objetivo da profecia, que de fato é o objetivo de toda a Escritura, né? A Escritura, na sua compilação total, todos os livros são a palavra de Deus, inerrante, palavra de Deus viva e eficaz. E o Apocalipse vem para selar, para concluir essa sequência, né, de profecias, de histórias bíblicas, enfim, a revelação de Deus através das Escrituras Sagradas. E o objetivo é preparar o homem para os momentos finais, preparar o homem para o fim, conscientizar o homem que estamos vivendo no fim. E a palavra de Deus, ela aponta o caminho, ela dita as regras, o proceder correto para o homem que deseja agradar a Deus. Essa sensação da iminência do fim, ela fazia parte intrinsecamente dos cristãos do primeiro século. João estava ali exilado na ilha de Patmos, pairava ali uma atmosfera de perseguição, de tensão, mas pairava também uma grande esperança da iminente volta de Cristo. E é interessante como o Espírito Santo guiou a sua igreja ao longo da história. Aquela geração do primeiro século esperava a volta de Cristo. A igreja em todos os séculos, em todo o tempo, ela espera a volta de Cristo. E hoje, esta mensagem, mais do que nunca, é atual para nós cristãos do século XXI. Nós aguardamos a volta de Cristo. E hoje eu diria que, certamente, está muito mais próxima do que, é claro, evidentemente, do que há 2000 anos atrás. Mas os cristãos do primeiro século, eles sempre pregavam e sempre ensinavam que a volta de Cristo estava muito perto, seria
a qualquer momento. Mas Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu plano ao longo da história da humanidade e nós sabemos, a Bíblia diz isso, o apóstolo Pedro escreveu isso, que para Deus um dia pode ser como 1000 anos ou 1000 anos pode ser como um dia. O importante é nós sabermos de que a volta de Cristo é real, é verdadeira e ela pode ser a qualquer momento. E a Bíblia é exatamente este livro que nos dá todas as diretrizes para vivermos de tal modo que a volta de Cristo para nós não vai ser uma surpresa, um temor ou um terror, mas vai ser motivo de alegria e satisfação encontrar o nosso Senhor e poder de fato vê-lo, poder de fato estar na presença dele e ver cumprida a palavra que ele anunciou através dos anjos quando ele foi assunto aos céus, né? Os anjos apareceram ali e disseram: este Jesus que vocês estão vendo subindo, vocês o verão voltando, do modo como ele está subindo. Outra coisa que nós vemos no versículo de número 11, meus amados, diz assim o versículo: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. É algo que nós temos aprendido tanto na vida prática, né, observando, como as Escrituras também nos dão base para isso. As tribulações, as dificuldades, elas não tornam alguém melhor ou pior. Na verdade, elas apenas revelam quem de fato nós somos, ou quem de fato as pessoas são. Porque quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos aqui uma sequência de juízos de Deus, né, que acontecerão nos dias finais, e a coisa vai se afunilando, cada vez mais vai se agravando, e há uma coisa que nós encontramos aqui no capítulo anterior: os homens morderão a língua, os homens pedirão aos montes caiam sobre nós para nos esconder da face de Deus. Para você ter uma ideia, as águas se tornarão sangue, a gravidade do sol, a quentura do sol, ela vai ser aquecida 7 vezes mais, os homens serão queimados, vivos. Mas a Bíblia diz, e inclusive vai chover, chuva de pedras, né? Meteoros do céu. São algumas das coisas terríveis que irão acontecer. Sabemos que o princípio das dores já apontam para peste, fome, terremoto, guerra, e aí a coisa vai se afunilando, vai se agravando. Mas eu estou falando isso só para destacar algo que nos chama a atenção nesse contexto. É que a Bíblia afirma que diante desta situação, os homens não se arrependerão dos seus pecados. Pelo contrário, eles blasfemarão contra Deus, diante do sofrimento, diante das tribulações. Então isso comprova o que eu acabei de falar e que o que o versículo também nos dá aqui um apoio para nós falarmos isso, nos dá uma base. É que as tribulações, os castigos, os juízos de Deus não tornam alguém melhor ou pior. Apenas revelam quem somos. Apenas revela aquilo que está dentro de nós, né? E aí os homens não se arrependerão diante dessas situações. Aquele, como diz aqui, que é justo, continue o justo fazendo, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, Daniel diz o seguinte, falando também a respeito do fim: muitos serão provados, embranquecidos e purificados. E ele vai dizer que o perverso vai continuar na perversidade.
O injusto vai continuar na prática da injustiça. E aqueles que são de Deus, de fato, vão se santificar ainda mais. O que é santo se santifica ainda mais. Nós temos visto algo semelhante na igreja nesses dias, nesse tempo de pandemia? Temos. Nós temos visto que aqueles que temem a Deus, que de fato já temiam, já eram comprometidos com Deus, eles estão temendo mais ainda. Eles estão buscando a Deus mais ainda. Eles estão se comprometendo mais ainda. Estamos retornando aí devagarinho os cultos, as reuniões, e as pessoas que já eram assíduas antes, elas estão vindo também, elas estão se alegrando, elas estão vindo sedentas, famintas, para o momento de comunhão e adoração a Deus. Mas muitos que já estavam quase que assim numa situação forçada, parece que se utilizaram da situação como pretexto para se distanciarem mais ainda da presença de Deus. Então não é a tribulação, não é a situação adversa, mas é de fato o que está dentro dos nossos corações, o nosso grau de compromisso com Deus e com a sua obra. Os versículos de número 12, ou melhor, o versículo de número 12 também vai dizer o seguinte, ou vai reforçar aquilo que nós iremos afirmar. O homem colherá o fruto das suas ações. Veja só o que diz o versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas ações. Isso nos lembra um outro texto da palavra de Deus que se encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 7, quando o apóstolo Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Isto é uma realidade, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte. É uma realidade que a palavra de Deus nos afirma e que se comprova. O homem colherá o fruto das suas ações. E aqui na etapa final do julgamento, do encerramento da profecia, Jesus entregando aqui uma revelação a João, ele que é o Verbo de Deus, a palavra viva, ele vai reforçar que nós devemos entender o que nós temos plantado. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja, amados, Jesus vem e ele tem a recompensa. O galardão significa recompensa. Mas ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Isso é algo para que cada um de nós façamos uma reflexão, individual. O que nós temos plantado? O que nós temos semeado? Se o Senhor chegar para nós hoje e disser: mostre-me as tuas mãos, as tuas obras, o que tens feito? O que nós iremos mostrar para o Senhor? Ou se o Senhor disser assim: o que você acha que merece da minha parte? Qual a recompensa você merece da minha parte? O que nós diríamos para o Senhor? Certamente, se nós de fato fôssemos falar sinceramente, nós não mereceríamos e não merecemos de fato nada da parte de Deus, nenhuma recompensa, nenhum galardão, senão a sua ira, a sua punição, o seu juízo. Mas, graças a Deus, que o Senhor é misericordioso, é bondoso, e Ele nos dá a sua palavra para nos advertir e para apontar o caminho da salvação, da regeneração, do arrependimento para nós. Continuando no texto sagrado, meus amados irmãos, agora no versículo de número 13, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Fala aqui do Alfa, do Ômega, primeira e última letra do alfabeto
grego, mostrando que nele tudo começou e nele tudo se encerra. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. É o mesmo João que escreveu o Apocalipse, que escreveu as epístolas, escreveu também o Evangelho de João, citando essas palavras que falei agora. Jesus é o Senhor, eterno, aquele que era, aquele que é e aquele que será para sempre. Como ele mesmo diz, o princípio e o fim. Versículo de número 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. No início da história, o homem foi expulso do Éden, quando aquele primeiro casal pecou. Deus os expulsou para que eles não tivessem acesso à árvore da vida, pudessem comer do fruto e viver eternamente. Agora aqui, nós estamos chegando à etapa final da redenção, da obra de Cristo. E em Cristo, toda essa situação é mudada, todo este quadro é revertido. E o homem agora, através de Jesus Cristo, e tão somente por ele, readquire o direito de poder desfrutar do fruto da árvore da vida. Através do sangue de Cristo. Não há outra forma, não há outro caminho. O homem pecou, o primeiro Adão. E aí houve um distanciamento, uma separação entre o homem e Deus. E aí nós conhecemos todo esse drama da humanidade, toda essa história, todo o enredo, mas graças a Deus de um final feliz. Porque o segundo Adão, que é Cristo, foi totalmente obediente. Cristo, que é o Cordeiro que foi imolado, derramou o seu sangue para agora mudar este quadro e trazer o homem de volta ao paraíso, de volta à presença de Deus, através do seu sangue, e de volta ao direito de poder usufruir da árvore da vida. Parte B do versículo diz, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Veja aqui uma mudança total do quadro, da situação do homem caído, né? Esta que é de fato uma história de redenção, de restauração, uma história de final feliz, mas ela só é possível através de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, porque ele deu o seu sangue. Veja o que é que dá o direito, que devolveu esse direito ao homem. E ele vai dizer que foi o sangue de Jesus. Esse direito é dado àqueles que tiveram suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ainda o versículo, agora de número 15, diz o seguinte: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E dá agora aqui uma relação, né, de várias categorias de pessoas que não entrarão no reino dos céus. Os cães é aquela pessoa, Pedro vai falar a respeito disso, né? Como um cão que volta ao próprio vômito. Aquela pessoa que abriu mão da sua fé. Aquela pessoa que até no início se empolgou, conheceu até os poderes do mundo vindouro, a graça de Deus. Mas aí aquela pessoa voltou aos rudimentos do mundo, abandonou a fé, preferiu voltar
para uma vida miserável, preferiu voltar ao próprio vômito. Os cães são essas pessoas que apostataram da sua fé. Os feiticeiros. Então, claro, né? Todos sabem as práticas que não agradam a Deus, que são abomináveis diante de Deus. Os impuros, aquela pessoa que tem uma mente constantemente impura, em tudo vê impureza e em tudo maquina uma oportunidade de espumar as suas sujeiras, né, as suas sujidades, como diz Tiago na sua carta. Os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Essas são as categorias das pessoas que ficarão fora, não poderão entrar na Nova Jerusalém, onde haverá alegria eterna, regozijo eterno entre a igreja e Cristo, a noiva e o noivo e o Cordeiro de Deus. Nos dois últimos versículos, 16 e 17, irmãos, nós vamos ver a salvação, mais uma vez sendo oferecida pela graça de Deus. A proposta final de Deus sempre foi essa. O propósito final de toda a Escritura, de todas as profecias, de todos os pregadores usados por Deus, é a salvação da alma, a restauração do pecador. Diz assim o versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. A última a última frase, aqui no versículo B, ou melhor, na parte B do versículo 17, diz assim: E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nós encontramos algo semelhante a essa proposta em vários outros livros da Bíblia. Uma vez o próprio Jesus se levantou ali na festa de purificação dos judeus e disse: Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, pelo contrário, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 55, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Beba de graça. Esta palavra é a proposta de Deus para a humanidade, a salvação pela graça através de Jesus Cristo. O objetivo final de Deus é salvar o pecador. Ele mostra, como todas as Escrituras mostram, a situação miserável do pecador, o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Não poderia ser diferente, porque Deus é amor, mas Ele é justo juiz. Ele está no controle de todo o universo, de toda a história. E Ele há, sim, de fazer justiça e de restaurar todas as coisas através dessas coisas desastrosas que nos são reveladas aqui em Apocalipse. Mas, em última instância, o objetivo final de Deus é salvar o pecador pela graça de Cristo. Por isso Ele oferece: quem quiser, receba de graça da água da vida. E você que é crente em Jesus Cristo, a volta do Senhor, ela não deve ser motivo de temor, mas de alegria. Se você tem o Espírito Santo de Deus,
dentro de você e a alegria da salvação, certamente você poderá dizer também: olha, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo que está dentro de nós. E a igreja que é a noiva de Cristo. Dizem, vem. Anseiam pela vinda de Cristo. Aquele que ouve, diga, vem. Se você ouve esta profecia, se você crê nesta palavra, diga, vem. E aquele que tem sede, aquele que ainda se encontra com sede, aquele que ainda não veio para Cristo, aquele que ainda está no pecado, que gera uma situação de fome e sede espiritual, tem um convite para você. Quero apenas repetir o convite feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Jesus tem salvação para você, pela graça. Você não precisa pagar nada, porque Ele já pagou por mim e por você na cruz do Calvário, com precioso sangue que Ele derramou por nós. Então vamos orar agora, agradecendo a Deus pelas ricas bênçãos, por esta maravilha que é a salvação que Ele nos oferece através de Jesus Cristo. Nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado por esta palavra, que o Senhor possa nos capacitar a entendê-la e muito mais do que isso, a praticá-la. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, fortalece e capacita cada vez mais. E aqueles que ainda não são igreja, que passem a ser. Aquele que tem sede, que possa vir e beber de graça da água da vida. Meu Deus, recebe a nossa oração e continua nos abençoando. É o que nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Que Deus os abençoe. Um abraço a todos. Amém. Até a próxima.